Vamos para as informações, galera. Antes de mais nada, a gente tem que relembrar isso. Não tem jeito, o Flamengo foi eliminado recentemente na Libertadores, nas oitavas de final da Libertadores. Uma campanha pífia, por sinal. Campanha essa que o Flamengo, em 4 jogos fora de casa, não venceu nenhum jogo. 2 derrotas e 2 empates contra adversários extremamente fracos, a verdade seja dita. E essa eliminação vai afetar diretamente nas finanças do Flamengo. Por quê? Eu conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me explicou o seguinte: Vene, pelo orçamento, pelo planejamento do nosso orçamento, a gente esperava chegar aí às semifinais da Libertadores. Ou seja, tinha uma receita estipulada a receber por conta de premiações, passar de fase na competição, e esse valor não chegará aos cofres do Flamengo, obviamente, porque o Flamengo caiu 2 fases antes do previsto. Além disso, tem a perda na parte de marketing. Por quê? Número de jogos no Maracanã, por exemplo, o Flamengo todo jogo no Maracanã enche, ou seja, tem renda. Tem também em relação a sócio-torcedor. Obviamente, o Flamengo passando de fase, o número de sócio-torcedor poderia aumentar. Vários outros fatores são afetados por conta dessa eliminação. E aí vocês vão parar e pensar, beleza, o Flamengo não vai ter a receita que estava esperando ter na participação da Libertadores. E agora? Eventualmente, tem a necessidade de vender um jogador ou não? Tem também perda de valor de camisa, de uniforme. Um patrocinador que o Flamengo estava negociando por X valor, agora cai um pouco, porque não tem jeito. A gente está falando da principal competição do futebol sul-americano, que é a Libertadores. O Flamengo, com o investimento que tem, de fato deveria ter ido mais longe. Não foi. Agora é juntar os cacos e correr atrás das premiações que estão em jogo na Copa do Brasil, que é uma competição que paga muito bem, por sinal, e também o Campeonato Brasileiro. Lembrando, Copa do Brasil, o Flamengo esperava chegar pelo menos à semifinal, chegou. Campeonato Brasileiro, a meta orçamentária é chegar pelo menos na 2ª colocação. E assim, eu digo pelo menos, o Flamengo tem a obrigação de correr atrás do título do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo o Botafogo à frente aí com 13 pontos à frente. Mas, na minha opinião, é obrigação do Flamengo em buscar esse título. Não pode jogar a toalha. Estamos falando de um elenco que tem 30 milhões de investimento mensal na folha salarial. É muita grana para simplesmente apenas brigar pela Copa do Brasil. Não dá. Tem que correr atrás, sim, do Campeonato Brasileiro, e é algo que o presidente Rodolfo Landim disse em reunião na última sexta-feira com Marcos Braz e Bruno Spindel. Ele quer que o Flamengo brigue pelo Campeonato Brasileiro. Não pode se dar por vencido na competição. Beleza? Agora a gente vai falar do assunto principal desse vídeo aqui. Qual é o assunto principal? As renovações de contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. 2 jogadores que jogam com frequência, que são escalados como titulares na grande parte das escalações do São Paulo, e 2 jogadores que são tratados como ídolo pela torcida do Flamengo e que tem contrato apenas até dezembro desse ano. O que isso quer dizer? Que os 2 podem assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça em dezembro. O Flamengo não ganharia nada. Mas o que pensa a diretoria do Flamengo sobre a renovação de Bruno Henrique e Everton Ribeiro? Sobre as renovações, galera, é o seguinte. Conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre as renovações de contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Vamos lá. A pessoa me respondeu o seguinte: estamos em conversa agora. Acredito que sim, que role as renovações. Saberemos semana que vem. Ou seja, semana que vem a gente pode ter uma novidade aí. Bruno Henrique com certeza precisa renovar. Everton Ribeiro depende das condições que ele pedir. Então assim, vai ter uma conversa. O Flamengo quer renovar com esses 2 jogadores, obviamente. Mas aí tudo é uma conversa, uma negociação. Um pede algo aqui, o outro pede algo acolá, e eles vão chegar a um acordo. Porque, de fato, esses 2 jogadores são extremamente importantes, sobretudo o Bruno Henrique voltou muito bem, nem parece que se lesionou recentemente, ficou 10 meses fora. Então, de fato, a diretoria vai fazer um golaço se conseguir renovar com o Bruno Henrique e também conseguir renovar com o Everton Ribeiro em boas condições. Eu sou a favor da renovação do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, desde que ele receba bem menos do que ele recebe atualmente. Inclusive, ele não consegue entregar mais aquilo que ele entregava antes. Já o Bruno Henrique não. E é bom a diretoria abrir o olho.
Eu soube que tem clubes árabes aí sondando o Bruno Henrique. E de fato o Bruno Henrique tem um perfil para ir para a Arábia. Não é um jogador velho, digamos assim, entre aspas, tem uma idade ali de 31 anos, cerca de 31 anos, destaque do futebol sul-americano, ainda vai render bastante e não seria uma transferência cara, porque o jogador pode sair de graça em dezembro. Então o Flamengo precisa abrir o olho sim, senão vai perder esse jogador de graça. Já em relação a Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha batido meta aí, para ter a renovação de contrato até dezembro de 2024, a diretoria do Flamengo quer conversar com o jogador em dezembro desse ano para ver se rola um acordo ali e quem sabe o jogador deixar o clube no fim dessa temporada, porque de fato é um custo muito alto e a diretoria está entendendo que ele não consegue mais entregar aquilo que se entregava, sobretudo na parte física, né? A verdade é essa, de fato, o Davi Luiz está deixando a desejar um pouco. Vamos ver, vamos ver. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli, sim. O Sampaoli fica no Flamengo pelo menos até o confronto nessa quarta-feira contra o Grêmio, partida das semifinais da Copa do Brasil. Existia muita dúvida sobre a permanência do argentino, especialmente depois do empate 1-1 do Flamengo com os reservas do São Paulo, com um gol através de um pênalti duvidoso nos minutos finais. O Flamengo não jogou bem, a torcida chamou o Sampaoli de burro, vaiou substituições. Foram dois momentos em que ele foi mais cornetado. Na volta do intervalo, quando o Arrascaeta não retorna para o segundo tempo, é o Everton Ribeiro quem entra no seu lugar, e quando ele substitui o Gabigol pelo Pedro. Não que a torcida não quisesse a entrada do Pedro, mas queria ver Pedro e Gabigol atuando juntos. Sampaoli que quase emplacou sua terceira derrota seguida, 31 jogos e 31 escalações diferentes. Diante desse cenário, com eliminação para o Olímpia na Copa do Brasil, na Libertadores da América, com o Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, hoje a distância para o Botafogo é de 15 pontos, a pressão é muito grande para a demissão. O Marcos Braz, depois da partida, foi a público e disse o seguinte, abre aspas, não é o momento para falar sobre isso, demissão do Sampaoli. Estamos perto de uma competição importantíssima, que é a Copa do Brasil, e pessoas do departamento de futebol ainda acreditam no título do Campeonato Brasileiro, fecha aspas. Duas considerações. Quando ele fala dessa competição importantíssima, a Copa do Brasil, ele lembra que o Flamengo venceu por 2-0 o jogo no Sul, ou seja, o Fla passa para a final mesmo se perder por um gol de diferença. Sobre pessoas do departamento de futebol ainda acreditam no título do Campeonato Brasileiro, achei curioso, porque ele não fala em primeira pessoa, né? Não é que ele acredita. Outras pessoas acreditam e ele se pega nisso para tentar passar um pano para o trabalho do Sampaoli, que até aqui é muito ruim. Você demitiria o Sampaoli? Acha que existe o risco de os jogadores derrubarem o Sampaoli e perderem de forma proposital para o Grêmio, praticamente acabando com a temporada do Fla? Ayrton Lucas aceita a proposta e Al Hilal tem negociação avançada com o Flamengo, afirma o jornalista italiano. O lateral esquerdo Ayrton Lucas está deixando o Flamengo para embarcar em um novo desafio em sua carreira. Mesmo tendo um bom desempenho com a camisa do clube carioca, fontes indicam que o jogador aceitou a oportunidade de jogar na Arábia Saudita e os detalhes finais estão sendo acertados para sua saída do Brasil. O jogador do Flamengo teria aceitado uma proposta do Al Hilal, time saudita treinado por Jorge Jesus. Segundo informações do jornalista italiano Rudi Galletti, o jogador brasileiro deu ok ao clube da Arábia Saudita e se despedirá do clube nos próximos dias. O Al Hilal fez uma proposta direta ao staff de Ayrton Lucas, que gostou da oferta e autorizou o clube saudita a abrir conversas com o Flamengo. Ainda segundo o jornalista italiano, o clube da Arábia Saudita e o rubro-negro têm negociações avançadas. O acordo agora está sujeito à confirmação do Flamengo, que aparentemente está próximo de ser concretizado. Ayrton Lucas foi contratado em definitivo pelo Flamengo em dezembro do ano passado, depois de um primeiro semestre com 6 gols e 3 assistências. O lateral esquerdo foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Aos 26 anos, Ayrton tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Para a posição, o rubro-negro tem apenas mais um jogador de ofício, Felipe Luiz. Dessa forma, caso o mais querido venda o atleta, o elenco teria apenas um lateral esquerdo. Fala torcedor, essa notícia repentina da venda de Ayrton Lucas surpreendeu vocês? Deixe abaixo a sua opinião e até o próximo vídeo.